Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Matheus aqui para mais uma aula e hoje a gente vai iniciar o segundo capítulo do segundo bimestre com o conteúdo de tangente em arcos trigonométricos. Nós vamos continuar vendo o ciclo trigonométrico, só que agora a gente vai aprender a calcular e a encontrar tangentes em arcos trigonométricos, beleza? Então pegue seus materiais, não esqueçam de fazer as anotações e vamos lá começar mais uma aula com explicação agora na tela. Então vamos lá, galerinha, ver como é que vai funcionar a tangente em arcos trigonométricos, beleza? Então vamos lá. Temos aqui o meu ciclo trigonométrico, que o eixo dos cossenos, o eixo dos meus senos, e eu peguei nesse meu ciclo trigonométrico um arco AM, eu chamei um arco AM aqui, que ele tem a medida de alfa. Tranquilo até aqui. E eu tracei no ponto A, que é o ponto de origem dos meus arcos no meu ciclo, peguei uma reta tangente aqui, exatamente no meu ponto A. Ah, professor, mas eu não sei o que é uma reta tangente. O que é uma reta tangente? Então vamos lá, vou explicar aqui rapidinho para vocês o que seria uma reta tangente, tá? Vou desenhar aqui no cantinho. Eu tenho uma circunferência, tudo bem? Finjam que essa circunferência aqui está perfeita. O que seria uma reta tangente a uma circunferência? A reta tangente a uma circunferência é aquela reta que ela só toca em um e apenas um único ponto da minha circunferência. Por exemplo, se eu traçar uma reta tangente aqui, ó, eu posso perceber, que ela tocou apenas um único ponto aqui na minha circunferência. Eu posso traçar infinitas retas tangentes em uma circunferência. Eu posso traçar essa reta aqui, ó, ela tocou somente nesse ponto. Vocês podem perceber que uma reta tangente ela nunca vai cortar a circunferência, porque isso aqui não é uma reta tangente, seria uma reta secante. Ela vai tocar em quê? Em dois pontos. Então, uma reta tangente, ela vai tocar em um e apenas um único ponto na minha circunferência. Tudo bem? Vou desenhar aqui novamente e vou explicar outra coisinha importante para vocês. Pronto. Deixa eu pegar essa circunferência aqui. Tá aqui, ó. Retinha tangente, Tocou apenas um único ponto da minha circunferência. Veja, pessoal. Se eu pegar um raio, que obviamente é do centro da circunferência até o ponto que a reta tangente toca na minha circunferência, pegar aqui, eu posso garantir que essas duas retas aqui, ó, esse meu raio e essa reta tangente, elas são perpendiculares. Ou seja, elas formam um ângulo de 90 graus, certo? Isso é uma propriedade da trigonometria. Eu sempre posso garantir isso, que uma reta tangente e o raio, que sai do centro até o ponto em que essa reta tangente toca na minha circunferência, elas formam um ângulo de 90 graus, ou seja, elas são retas perpendiculares. Beleza? Agora, sabido o que é uma reta tangente, voltamos para cá. Eu tenho aqui meu ciclo trigonométrico, Botei meu arco AM, ele tem uma medida de alfa, e eu coloquei aqui uma reta tangente exatamente no ponto de origem dos meus arcos, no ponto A. Tudo bem? O que é que eu fiz aqui? Eu prolonguei esse raio, que ia aqui da origem do meu eixo cartesiano até o ponto M, eu prolonguei ele até a reta tangente, Ele pegou lá num ponto que eu chamei de P. Tudo bem? Sendo isso, e sabendo também, que um raio que vai do centro até o ponto em que a reta tangente toca na minha circunferência forma um ângulo de 90 graus, eu consigo observar o quê? Um triângulo retângulo aqui. O triângulo retângulo AOP. Tudo bem? Então, vendo esse triângulo AOP aí, e sabendo desse ângulo alfa, eu posso calcular uma razão trigonométrica, que foi o que a gente já tinha estudado, não é verdade? Então, veja, eu vou calcular a tangente, já que eu estou vendo retas tangentes, vou calcular a tangente aqui, desse arco, olhando para esse triângulo que eu observei para vocês. Então, veja, no triângulo AOP, certo? Onde o ângulo A, a medida do ângulo A, que esse aqui é 90 graus, porque eu já expliquei o motivo para vocês, a gente tem o seguinte, que a tangente de alfa,
A gente lembra que tangente é cateto oposto sobre o cateto adjacente. O cateto oposto a alfa é quem? É AP, né? Então tá aqui, cateto oposto. E o cateto adjacente é quem? OA, beleza? Então o que é que eu vou ter? AP dividido por 1. Por que por 1, professor? Porque OA, pessoal, é o raio do meu ciclo trigonométrico. A gente sabe que o raio do ciclo trigonométrico ele é unitário. Então, ó, o AP, tangente de alfa é AP dividido por 1, ou seja, tangente de alfa é igual a AP. Então, o que é que eu posso garantir daqui, pessoal? Que sempre que eu quiser saber a tangente de um arco, tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar, traço a minha reta tangente, tá? Sempre no ponto de origem do arco aqui, o ponto A. E o tamanho do meu arco, ó, que no caso aqui é o AM, eu faço o prolongamento desse raio para a reta tangente. E essa medida aqui, essa medida vai ser a medida da tangente de alfa. Beleza? A gente viu, né, que se a gente quisesse calcular o cosseno, a gente fazia a projeção ortogonal aqui do ponto na minha reta x, né? Aí aqui a medida do cosseno seria essa medida aqui. E se eu quiser saber de y, né? Se eu quiser saber o seno, melhor falando, eu fazia a projeção do ponto no eixo de y e aqui, ó, seria achar o tamanho do seno, na verdade. Assim eu acho o tamanho do seno, projetando aqui eu acho o tamanho do cosseno e prolongando o meu raio na minha reta tangente, eu acho o tamanho da tangente do meu arco. Beleza, galera? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. E agora a gente vai ver a simetria, tá? Vai mudar alguma coisa, professor, na simetria da tangente para as outras coisas que a gente já viu? Não, é a mesma forma de se calcular, a mesma relação, certo? Só que agora, ó, a gente não vai projetar ela no eixo, né? Vai projetar ela onde? Na reta tangente, não é verdade? Então, se eu tenho um ângulo aqui, ó, um arco alfa, né? No segundo quadrante, a gente sabe que a gente pode calcular o simétrico de alfa como quem? 180 menos alfa, ou irradiando π menos alfa. No terceiro quadrante, 180 mais alfa, ou irradiando π mais alfa. E no quarto quadrante, 360 menos alfa, ou irradiando 2π menos alfa, né? Então, se eu quero calcular a tangente desse arco aqui, ó, desse arco, eu faço a projeção dele na minha reta tangente e o valor vai ser exatamente essa medida daqui. Tudo bem? Então, eu vou terminar de explicar isso aqui e vou dar um exemplozinho bem tranquilo. Ó, a tangente de 180 menos alfa, que é o segundo quadrante, né? Ou irradiando aqui π menos alfa, é igual a menos a tangente de alfa. Tudo bem? Então, ó, a gente consegue observar que no segundo quadrante a tangente é negativa. Tudo bem? Aqui, ó, a tangente de 180 mais alfa, ou seja, é um arco no terceiro quadrante, ou 2π mais alfa, né, que é irradiando, é igual a tangente de alfa. O que é isso eu posso garantir? Que no terceiro quadrante a tangente é positiva, né? E no quarto quadrante, né, 360 menos alfa é um arco no quarto quadrante, que é a mesma forma de calcular que 2π menos alfa irradiando vai ser menos a tangente de alfa, ou seja, a tangente de alfa no quarto quadrante ela vai ser negativa. Com isso a gente consegue observar o sinal da tangente, tá? Olhando os seus quadrantes. No primeiro quadrante ela vai ser obviamente positiva, no segundo ela vai ser negativa, no terceiro positivo e no quarto negativo. Beleza? Vou passar um exemplozinho aqui rapidamente, tá, pessoal? Vou dizer que o meu alfa aqui ele é 45 graus, tudo bem? Vou dizer que ele é 45 graus. Então, tenho aqui 45 graus, então se alfa é 45 graus, 180 menos 45 é 135. Espero que esteja dando para ver que o piloto está meio falho. Deixa eu pegar outro. Melhorou, 135. Né? Aqui, ó, 180 mais 45 dá 225. E aqui, ó, 360 menos 45 dá 315. Tudo bem? Vou botar aqui 315. Show de bola. Deixa eu escurecer o 45 aqui. Então, eu quero saber a tangente de 45 graus, certo? Tangente de 45 graus. A gente sabe, né,
da nossa tabelinha trigonométrica que a tangente de 45 é 1. Perfeito. Show de bola. Vamos saber agora quanto é a tangente de 135? A tangente de 135 graus, como 135 graus é simétrico a 45, tá? Então eles têm o mesmo valor, né? Vai ser 1. Só que o que é que eu tenho que observar? O sinal. Porque a tangente no segundo quadrante é o quê? Negativo. Então não vai ser um positivo, vai ser um negativo. Tangente de 135 é menos 1. Vamos ver agora a tangente de 225. A tangente de 225, pessoal, vai ser quanto? Né? Eu sei que 225 é simétrico a quem? A 45, então elas têm o mesmo valor. Como a tangente de 45 é 1, a tangente de 225 é 1. Só que eu tenho que observar sempre o sinal. O sinal no terceiro quadrante é positivo. Então continua aqui do jeito que está. Tangente de 225 igual a 1. E a tangente de 315, sabendo que 315 é simétrico de 45, vai ter o mesmo valor, vai ser 1. Só que eu tenho que observar o sinal. No quarto quadrante, a tangente é negativa, portanto, a tangente de 315 graus é menos 1. Beleza, galera? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Agora a gente vai ver alguns ângulos notáveis da tangente no ciclo trigonométrico. Agora, na tela. Então vamos lá, galera, para finalizar a aula de hoje, eu destaquei aqui para vocês alguns arcos notáveis, tá? Em relação à tangente. Então veja aqui, pessoal, a tangente de 0 grau, né? Que é a tangente de 0 em radiano, é igual a 0. Beleza? A tangente de 30 graus, que em radiano é a tangente de π sobre 6, né? Tangente de 30 graus, a gente lembra da tabelinha trigonométrica, que é a raiz de 3 sobre 3, não é verdade? A tangente de 45 graus, que em radiano, né? 45 graus é π sobre 4, a tangente de 45 graus vai ser 1, não é verdade? Lembrando também da nossa tabelinha. A tangente de 60, né? 60 graus é a mesma coisa que π sobre 3, não é verdade? Então, tangente de π sobre 3 é raiz de 3. Beleza? A tangente de 180 é igual a tangente de π, né? Isso a gente for observar em radiano. A tangente de π é quem? É 0. E a tangente de 360 graus, que é a mesma coisa que a tangente de 2π, também vai ser 0. Mas, professor, como é que eu posso calcular esse tipo de coisa? Se eu tenho uma tangente assim, como é que eu posso descobrir? Você tem que lembrar dessa relaçãozinha aqui, que é uma das principais relações da trigonometria, que diz que a tangente é quem? É o seno dividido pelo cosseno. Então, se eu quero saber a tangente de um arco, de um ângulo, né, é só eu pegar o seno daquele ângulo e dividir pelo cosseno daquele ângulo, tá? Por exemplo, vamos dar o exemplo aqui de 180, tá? A tangente de 180, como é que eu sei que é 0? Então, a tangente vai ser o quê? Vai ser o seno de 180 dividido pelo cosseno de 180. A gente consegue observar, né, relembrando que o seno de 180 é quem? É 0. Seno de 180 é 0. E o cosseno de 180 graus é quem? É menos 1. Então eu teria 0 dividido por menos 1. E isso dá o quê? Dá 0. Então sempre que eu quiser encontrar a tangente de um arco, de um ângulo, tudo bem? Eu posso utilizar essa relação aqui, que é muito importante, tá? Seno dividido pelo cosseno. Lembrando, né? Que o cosseno está no denominador, ele tem que ser, obviamente, diferente de 0. Vocês podem perceber, espero que tenham percebido, que eu não coloquei aqui nem a tangente de 90 graus e nem a tangente de 270, né, que são arcos notáveis. Por que eu não coloquei? Vamos lá. Ó, a tangente de 90 graus está aqui, né, exatamente em cima do eixo de y. E 270 graus também, está exatamente aqui em cima do eixo de y na parte negativa. Aqui ele está no 1 e aqui no menos 1, né? Lembrando que esse 90 em radiano é π sobre 2 e 270 em radiano, 3π sobre 2. Então, quem seria a tangente de 90 graus, tá? Eu posso observar isso de duas formas. Uma, dessa forma aqui, tá? Que eu posso calcular qualquer tangente utilizando essa relação. E outra, observando o ciclo trigonométrico. Primeiro, eu vou observar mostrando essa relação, né? Então, eu quero saber quem? A tangente de 90, na verdade. Então, seria o seno de 90 dividido pelo cosseno de 90. É
não é verdade? Então teria o seno de 90 graus, a gente lembra, né? Que é a projeção aqui no eixo de y, no eixo do seno. O seno de 90 graus é 1. Então teria 1 aqui em cima. O cosseno de 90 graus é a projeção no eixo de y, no eixo x, né? O eixo dos cossenos aqui. Então se eu projetar aqui dá 0. Então o cosseno de 90 quem? É 0. Então teria 1 dividido por 0. Isso o que, pessoal? Não existe, né? Não existe divisão por 0. Certo? 1 dividido por 0 não existe. Então, ó, a tangente de 90, que é a mesma coisa que a tangente de π sobre 2, não existe. Não existe valores para esse arco aqui, tá? Da mesma forma o 270, tá? Se eu fosse calculado pela relação, seria o seno de 270 dividido pelo cosseno de 270. O seno de 270 é menos 1. Na verdade, projetando aqui, é menos 1. O cosseno de 270 é 0. Se for projetar aqui no eixo de x, né, que é o eixo dos cossenos, é 0. Então ficaria menos 1 dividido por 0. Isso também não existe, né? Por isso, ó, que a tangente de 270, que é a mesma coisa que a tangente de 3π sobre 2, também não existe. Tudo bem? E outra forma de a gente ver isso é observando o ciclo trigonométrico, né? Como é que eu descubro o tamanho da tangente de um arco, né? A gente viu que a gente tem que pegar o ponto, né, que está aqui no meu ciclo e projetar ele na reta tangente. Se eu for pegar esse ponto aqui e tentar projetar, pessoal, na reta tangente, né, projetar em linha reta, ele vai para onde? Ele vai lá para cima. Eu vou ter retas aqui, ó, para cima. Por quê? Porque ele está exatamente em cima do eixo de y. Ou seja, eu nunca vou ter como formar um triângulo retângulo, né, se eu tenho duas retas paralelas aqui. Na verdade, se o raio, ó, da minha circunferência está exatamente em cima do eixo de y. Então, eu vou ter duas retas paralelas, elas nunca vão se encontrar. Por isso que eu não vou também ter a tangente de 90 graus. Esse é outro tipo de explicação. A mesma forma aqui, ó, a tangente de 270. Se eu for prolongar, né, para a reta tangente, eu tenho que prolongar o raio em linha reta. Prolongando o raio está aqui, ó, em cima do eixo de y. Prolongando esse raio aqui, ó, ele vai virar uma reta paralela à minha reta tangente, ou seja, elas nunca vão se encontrar. Por isso que a tangente de 270 graus, da mesma forma, né, analogamente que a tangente de 90 graus, não existe. Beleza? Então lembrando, tá, pessoal? Sempre que você quiser achar a tangente de um arco ou de um ângulo, você tem que pegar o raio e fazer a projeção dela na reta tangente. Beleza, galera? Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se ficou alguma dúvida, anota pra gente tirar nas nossas aulas de dúvida. Gostou? Deixa o like. Não esquece de comentar que está acompanhando as aulas. Eu vejo que vocês, muito poucos alunos estão assistindo e comentando que está assistindo, tá? Isso é importante porque eu estou contabilizando quem está fazendo isso. Beleza? Amanhã tem aula de exercício. O link que está na descrição é da lista de exercícios para vocês fazerem um download, que também já está disponível lá no Plural. Sexta-feira a gente tem aula online. Beleza? Um beijo do tio e até a próxima aula. Fui!